O erro religioso. Texto básico. 1 João 4, 1 a 6. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do Anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João exorta os cristãos a testarem os espíritos para discernir falsos profetas que negam que Jesus Cristo veio em carne. A marca do Espírito de Deus é confessar a encarnação de Jesus, enquanto o espírito do Anticristo nega essa verdade. Cristãos verdadeiros vencem o erro pelo Espírito que neles habita, diferindo do mundo. Introdução. O cristão vive sob constante ataque e precisa estar atento às ciladas do diabo, que tem várias estratégias. Muitas vezes ele obstrui trabalhos missionários, como fez com Paulo. Em outros momentos, ele cega o entendimento daqueles que ouvem o Evangelho. Ele também tenta anular os efeitos da palavra e também divulga o erro religioso. Paulo, em Efésios 6, diz que o cristão deve vestir a armadura de Deus para poder resistir a esses ataques e assim permanecer inabalável. Para isso, o texto começa com cingir-se com a verdade, porque a mentira é a principal armadilha de Satanás contra a Igreja de Cristo. Foi assim com Eva no Éden, quando a serpente, para enganá-la, distorceu a ordem do Senhor. O mesmo Satanás fez no deserto com Jesus, usando versículos isolados para tentá-lo. Satanás não deseja que o Evangelho seja anunciado e, por isso, cria empecilhos para a pregação. O movimento de batalha espiritual enfatiza bastante o que os demônios fazem para afligir o corpo das pessoas, enquanto pouco ou nada fala acerca da estratégia satânica de destruir a mente delas por meio de falsas doutrinas. O texto de 1 João 4, 1 a 6 orienta a igreja a se preparar contra esses ataques à sã doutrina e mostra como enfrentá-los. O conteúdo da mensagem. Primeiro, testem os espíritos. O texto começa com um alerta contra a credulidade em qualquer coisa. Nem todos aqueles que dizem vir de Deus são de fato seus mensageiros. Basta ligar a televisão e reparar o crescente número de pregadores que professam ser mensageiros de Deus quando na verdade não são. Ou mesmo os livros que são vendidos com títulos cristãos. Não é por ser vendido em uma livraria evangélica que o conteúdo é bíblico e confiável. Sem tirar a responsabilidade desses falsos mestres, o texto revela que há espíritos malignos que agem por meio deles para propagar a mentira. Se o mensageiro for realmente enviado por Deus, é o Espírito de Deus que age por meio dele. Por isso há a necessidade de cuidado especial ao ouvir os que se apresentam como mensageiros do Senhor. Nos dias dos apóstolos, havia falsos profetas que andavam de cidade em cidade para propagar mentiras, a fim de levar os crentes ao erro. Muitas das cartas do Novo Testamento tinham o objetivo de corrigir o ensino desses mensageiros de Satanás. O mesmo cuidado deve haver na Igreja de Cristo hoje, para que o erro não penetre e leve muitos ao pecado. Ainda existem muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo afora. Segundo, o Espírito que provém de Deus.
João escreve essa carta para crentes vítimas de uma doutrina influenciada por uma filosofia grega que veio a se desenvolver e se chamar gnosticismo, e ensinava que a matéria é má e tudo que é espiritual é bom. Para os gnósticos, o mundo físico é mau, por isso não podiam crer que Jesus tivesse se encarnado, ele só poderia ter vindo em espírito, ensinavam. Por causa dessa heresia é que João começa sua carta dizendo que ouviu, viu e sentiu com suas próprias mãos o Jesus encarnado. Ele era testemunha da encarnação de Cristo. É a esses falsos mestres que o texto se refere e mostra como identificá-los. Mas não é só a encarnação de Jesus que se aprende neste texto. Aqui é encontrado um princípio para identificar o verdadeiro mensageiro do Senhor, ou seja, aquele que prega a verdade sobre Cristo. É crescente o número de pregadores que creem que Jesus tinha corpo físico, mas, por outro lado, negam sua divindade e seus milagres, até mesmo sua ressurreição. Terceiro, o espírito do anticristo. Do lado oposto dos verdadeiros mensageiros do Senhor estão aqueles que pervertem a verdade. O texto os identifica não como aqueles que vêm no Espírito de Deus, mas como os que vêm no espírito do anticristo. A Bíblia fala sobre um anticristo que virá no final dos tempos para fazer guerra contra o povo de Deus. Ele virá no poder de Satanás, fazendo sinais e prodígios, propagando o erro na tentativa de enganar a todos. No entanto, este texto não se refere diretamente a essa figura escatológica, mas ao espírito dele, ou seja, Satanás. Esse já agia nos dias de João e continua agindo até hoje. Isso significa que a Igreja de Cristo deve sempre estar alerta para não cair nas suas astutas ciladas. Os erros propagados por esse espírito do anticristo surgem de várias maneiras e por diferentes meios. Por isso, é necessário que a Igreja esteja preparada para enfrentar qualquer distorção da verdade. Mas isso deve ser feito com sabedoria. Muitos podem se sentir tentados em estudar as seitas e heresias que surgem no mundo para melhor combatê-las, o que não é totalmente errado. O problema é que, muitas vezes, esses irmãos se tornam especialistas naquilo que está errado e deficientes naquilo que está certo, e por isso nunca estarão preparados para os vários falsos ensinos que surgem todos os dias. A melhor maneira, portanto, é conhecer profundamente a verdade. Se a Igreja estiver preparada doutrinariamente e conhecer o que a Bíblia diz, certamente identificará as tentativas de Satanás de introduzir qualquer erro doutrinário. Guardados por Deus. Primeiro, maior é o que está em nós. Apesar das distorções que existem sobre o tema da batalha espiritual, não pode ser negado que ela é real e, por isso, todo crente deve vestir a armadura. Há duas forças que estão em contraste aqui. Uma é o próprio Espírito Santo e a outra é o espírito do anticristo. A boa notícia é que esse espírito maligno já está derrotado e nunca será mais poderoso que o Espírito de Deus. Essa batalha não é entre duas forças opostas em igualdade de poder. Deus é Senhor de tudo, inclusive de Satanás e de seus anjos. Por isso, eles não podem agir sem a permissão de Deus. Basta lembrar que os endemoniados, diante de Cristo, se ajoelhavam em submissão àquele que estava à sua frente. É esse Deus que habita no meio da Igreja. Mesmo que Satanás lance seus dardos inflamados, a Igreja pode ter certeza de que eles não serão fatais. A própria presença de Deus dá a certeza dessa vitória sobre o maligno. Isso significa que aqueles que pertencem a Deus têm a vitória sobre os falsos profetas, não por si mesmos, mas por seguirem o verdadeiro ensino sobre Cristo. 2. O mundo os ouve. No versículo 5, a palavra mundo aparece 3 vezes. Aqui ela não se refere à criação de Deus, mas a tudo aquilo que está em constante oposição a Deus, inclusive pessoas. Isso significa que os mensageiros de Satanás têm algo que os condena, que é sua íntima ligação com o mundo. E isso não é de se estranhar, já que Satanás, como disse Jesus, é o príncipe deste mundo. É por meio de palavras e ações que se identificam esses falsos mestres.
É por meio do despreparo bíblico da igreja que eles infiltram as coisas do mundo para dentro das suas programações e cultos. O resultado é uma igreja composta de crentes que têm vida igual à do mundo, mas não percebem. Pedro também alerta a igreja contra os falsos profetas que introduzem heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Ele mostra que essas heresias entram sorrateiramente na igreja e muitos as ouvem, a ponto de terem práticas libertinas. E, infelizmente, muitos líderes, para terem uma igreja cheia, têm deixado de lado o zelo pela palavra de Deus. Terceiro, os verdadeiros mensageiros. João se inclui agora com os demais apóstolos. Ao contrário dos falsos mensageiros, eles realmente vieram de Deus. Eles foram testemunhas de Jesus durante seu ministério na terra. Eles receberam autoridade vinda do alto para anunciar as verdades inspiradas de Deus. Portanto, qualquer um que anuncie algo diferente do que os apóstolos ensinaram deve ser rejeitado como sendo anátema, amaldiçoado. Verdadeiros servos de Deus amam a palavra de Deus e meditam nela constantemente, para não pecarem contra o Senhor. É isso que identifica os verdadeiros mensageiros do Senhor. Seus ensinos estão fundamentados naquilo que os apóstolos escreveram, não em filosofias e discursos seculares. Os crentes têm procurado um ensino verdadeiro e puro do Evangelho? Ou será que têm procurado apenas programações e mensagens que fazem bem ao próprio ego? Conclusão: enquanto muitos têm desenvolvido novos planos e estratégias para derrotar as obras demoníacas, Satanás continua a introduzir falsos ensinos na igreja. É dever da igreja, portanto, ficar em alerta contra essas armadilhas, conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. O erro doutrinário sempre anda de mãos dadas com a libertinagem. Falsa doutrina gera atitudes pecaminosas. O crente deve ter a certeza e a alegria de saber que é possível identificar o erro religioso por meio de estudo sério da Escritura e ser vitorioso contra essa artimanha maligna. Outra certeza que ele deve ter é que Deus preserva a sua igreja. Por mais que muitos sejam enganados por erros doutrinários, Deus sempre preserva a igreja. Mesmo em momentos em que só é possível identificar um remanescente fiel, Satanás nunca será vitorioso sobre a Igreja de Cristo. Aplicação: a melhor maneira de combater o erro religioso é conhecendo a verdade de Deus. Portanto, algumas atitudes devem ser tomadas por todos nós. Primeiro, não fique limitado apenas a leituras superficiais da Escritura, mas se aprofunde cada vez mais no estudo da Palavra de Deus. Segundo, leia bons livros, principalmente doutrinários, mas sempre avaliando seu conteúdo com a Escritura. Terceiro, invista na escola dominical e em estudos bíblicos na igreja. Quarto, conheça e estude as confissões de fé e os catecismos da igreja. Quinto, ore para que Deus preserve a igreja contra ensinos mentirosos.